Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e continuamos hoje com esta série de devocionais ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. E hoje eu quero ler aqui o Salmo 103, versículo de número 13 e 14. Hoje é o nosso 24º dia desta série de devocionais e eu quero ler aqui o Salmo 103, versículo 13 e 14. Diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Em algumas devocionais anteriores, nós abordamos alguns pontos que, com certeza, nessa devocional de hoje nós vamos lembrar alguns deles. Principalmente quando a gente fala dessa relação do pai e do filho. Quando o texto começa aqui dizendo que Deus, ele se compadece de mim e de você, assim como um pai se compadece do filho. Talvez você vai me dizer, mas eu conheço muitos pais que não têm esse amor e esse cuidado pelo filho. Não, nós não estamos falando das exceções. Nós estamos falando do que em regra deveria ser. Qual que é o correto? O que um pai tem em relação ao filho. Então esse cuidado, esse amor, essa proteção. Então esse é o padrão de Deus. Infelizmente, por causa do pecado que entrou na humanidade, muitos pais e filhos às vezes não têm o relacionamento que seria o relacionamento que Deus desde o início pensou e planejou para que pais e filhos tivessem. Mas quando o texto aqui diz que como um pai se compadece de seus filhos, Deus está dizendo, olha, assim como aquele pai que faz da maneira certa, que se porta da maneira certa em relação ao filho. Ele disse, aquele pai, assim eu me compadeço de você. O que um pai faz em relação ao filho? Primeiro, o pai é o grande responsável por dar proteção à criança. Então você imagina aquela criança pequena, indefesa, o pai ele tem essa missão de dar proteção à criança, de cuidar dessa criança, de perceber os ambientes onde a criança está, os ambientes onde a criança está, perceber os riscos que estão em volta e cuidar dessa criança. Então Deus está dizendo a mim e a você que se nós precisamos de proteção, você que está participando desse devocional, você está com medo de alguma coisa, você está passando alguma situação difícil, você está andando por caminhos que você desconhece e não sabe se há riscos ou não, continua olhando para o Senhor, continua ouvindo a voz do Senhor, confiando no Senhor, porque como um pai se compadece dos filhos, assim Deus se compadece de você e Deus está protegendo você. O que mais que um pai faz com um filho? Nós podemos enumerar aqui dezenas e dezenas de coisas, mas estou apenas algumas, 2 ou 3 aqui. Primeiro nós falamos da proteção. Segundo, o que um pai normalmente faz pelo filho? O pai dá direção, o pai orienta os filhos. Os filhos, quando nascem e vão crescendo, eles não sabem ainda tomar decisões próprias. Eles precisam de modelos, de padrões de ensino, de correção, direção. Quando toma um caminho errado, precisa de alguém que venha e diga, não é por aqui, vamos corrigir esse caminho, é por aqui. Quando os filhos estão diante de alguma situação que eles não estão enxergando, o que pode ser feito, o pai com aquela experiência, o pai e a mãe, claro, com aquela experiência que eles têm, eles chegam para o filho e dizem, olha, nós vamos te dizer o que você pode fazer nessa situação, porque ele já tem experiência, já sabe lidar com aquilo. Então, um pai e uma mãe que ama o seu filho dá direção ao seu filho. Então saiba que Deus, ele quer te dar direção. Você que está hoje aí pensando, olha, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma direção, eu não sei o que fazer, confia que Deus te dá direção. Como um pai se compadece do filho, assim Deus também se compadece de mim e de você. E Deus vai te dar a direção que você precisa. O que mais que nós podemos colocar de um pai em relação ao filho? O amor. Como um filho, ele se alegra quando ele é amado pelos pais. Quando um pai e uma mãe abraçam esse filho, quando toma pela mão, quando o pai e a mãe, eu fico pensando num bebê, é tão lindo quando você vê ali os pais com aquele bebê no colo, demonstrando todo o amor, todo o carinho, mostrando a alegria, a satisfação de estar próximo daquele filho. Assim Deus, ele está dizendo para você
que Ele também tem prazer de estar perto de você. Que Deus tem prazer de te abraçar, de tomar você pela mão e ter você junto com Ele. Então, assim como um pai, né, trata seu filho, assim Deus trata você. Você é amado de Deus. Deus te ama, Deus quis você, por isso que você nasceu, porque Deus quis que você nascesse. Então, saiba que você tem um pai celestial que te ama e que tem prazer de mostrar esse amor por você. E como eu falei, nós poderíamos ficar aqui enumerando, né, por um bom tempo, ficarmos enumerando aqui muitas situações para a gente comparar esse amor do pai pelo filho com o amor de Deus por nós. Mas eu penso que esses já são suficientes para a gente pensar um pouco hoje, né? Então Deus quer te proteger, Deus quer te dar direção e Deus quer mostrar o amor dele, de pai, que ele tem por você, que é filho. E concluindo, o texto diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus nunca vai cobrar de mim, de você, alguma coisa que Ele sabe que nós não estamos em condições de fazer. Deus conhece o nosso limite. Então, se em algum momento você sentiu que a situação está muito forte, muito crítica, você chegou ao seu limite humano, seja na área física, emocional, não desista. Né? Busca o Senhor, olha para Ele, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe os nossos limites. E Ele vai te renovar, Ele vai te dar força. Se precisar te carregar por algum tempo, Ele vai te carregar. Mas não desista. Confia nele, porque Ele está olhando para você, Ele sabe que você tem limites. Ele sabe que eu tenho limites. E Ele vai caminhar conosco até a hora que Ele diga, agora você pode seguir de novo e eu vou te acompanhando, mas eu te carreguei nesse momento no colo. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Então tem essa liberdade de chegar diante de Deus, de orar, de falar com Ele, né? De abrir seu coração, confiando que esse Deus conhece o que você está passando. Às vezes as pessoas em volta não conhecem, não imaginam. Alguns podem até achar que você está exagerando. Alguns podem não compreender o que você está vivendo. Mas você tem um Pai Celestial que se compadece de você e que Ele te compreende. Então pode orar que Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar a sair dessa. Pensa nessas palavras, né? Ouça de novo essa devocional hoje. Eu penso que Deus fala muito ao nosso coração com esse exemplo. E amanhã nós continuamos. Amém.